Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão aqui de novo para dar início aqui no nosso bate-papo, papo reto com o professor Valdemir. E hoje nós temos a presença aqui de uma mulher, uma arquiteta. Ela vai falar um pouquinho de qual foi a trajetória dela até ela chegar a desenvolver a atividade dela. E ela tem um lado peculiar muito interessante que eu pactuo do mesmo prazer que ela tem, que é pedalar. É a nossa, ela faz a parte aí de contenção, são as pessoas que nos ajudam nos pedais, são o pessoal que faz o apoio. Então, sempre que a gente sai para pedalar, tem aquele grupo grande e tem o grupo que vai ali, né, nos ajudando, sinalizando e que faz a parte aí de apoio, que nós chamamos de apoio. Então, ela vai se apresentar para nós, fique à vontade, ó, essa câmera é sua, fala o que você quiser, como você quiser, fique à vontade aí. Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Bruna Elizabeth, sou arquiteta, sou ciclista armadora, bem amadora. Tenho 32 anos, sou casada com o Caio, ele tá ali na fotinho, meu marido. Sou mãe de pet, tenho um cachorrinho, que é a minha vida, o meu pincherzinho. E agora, hoje em dia, eu sou formada em arquitetura. Já trabalhei um pouquinho de direito. Já trabalhou na área do direito, Bruna? Já trabalhei um pouquinho de Poxa direito, mas vida. acabei mudando de ramo. Fui para arquitetura, hoje sou arquiteta. Tô começando um ramo novo, né? Tentando abrir o meu próprio escritório, trabalhando online, trabalhando com outros grupos. E estamos indo aí. Empreender, né? Empreender não é fácil, mas tem que começar, né, Bruna? Temos Tem que que começar. começar. Você tem que começar de alguma forma, de algum jeito, para começar a empreender. Não é fácil, mas também, se você ficar olhando só a dificuldade, você não vai para lugar nenhum, né? Isso é Bem fato. isso mesmo. Mas vamos começar com o pedal. Como é que você começou a pedalar? Eu sei que o Caio também é seu parceiro de pedal. Vocês fazem algumas cicloviagens. Mas como é que você começou a pedalar? Eu e o Caio, a gente pedala há mais de 10 anos. Eu não tenho, assim, uma data exata, mas eu Tá. tenho, assim, aquelas lembranças do Facebook, Instagram. Tá. Mais de, tipo, 2015, A minha do Orkut, hein? 2014. Ó, a minha do Orkut, hein? Aí sim. Aí o Facebook me lembra quantos anos eu já pedalo, mas foi aquela vida sedentária que todo casal chega, não tá fazendo nada, e meu marido me apareceu com uma bicicleta em casa. Tá. Acho que como todos, né, a gente dá aquele primeira pedalada e já fala, nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que dor, nossa, como tudo Dói é tudo, né? longe. Nossa. Você começa a ficar sabendo de músculos e ossos que você não sabia que existiam. Você fala, ai, Seu não corpo. consigo respirar, ai, tá muito sol, tudo é um problema. Até que ele virou pra mim e falou assim, então, eu vou vender a sua bike. Eu falei, o quê? A minha bicicleta rosa, com cestinha? Eu falei, não, vou pedalar. Aí ele começou a me convencer a falar assim, vamos ali tomar um sorvetinho em São Caetano, mas a gente tem que ir de bicicleta. Chavequinho, já Aí vai eu no falei, chaveco. e a gente é de Santo André, né? Tá. A gente morava em Santo André na época. Então, ir pra São Caetano é uma dificuldade mediana, vai, pra quem tá Tá. começando. Porque antes o meu pedal chegava na prefeitura pro pedal, ali já era o meu pedal. Tá. A gente vai começar o pedal na prefeitura, já tava morrendo. Aí ele começou a me chamar pra comer, pra tomar uma cervejinha, pra tomar um açaí. Quando eu fui ver, tava indo para Anapiacaba pra comer Puxa. torresmo. Quando eu fui ver, As tava barrinhas indo... de cereais, né? Bem isso mesmo. Tava indo lá na Paulista tomar sorvete, cada vez mais longe. Aí chegou, começamos a pedalar, a fazer muita trilha, começamos a se envolver com a galera de Ribeirão e começamos a conhecer a época do pedal Santo André ainda. Tá. Aí, então, tipo, era lá na época de 2010, antes de 2015. Bem antes da pandemia. Bem Porque antes de a virar pandemia moda. que trouxe, né? A pandemia trouxe bastante gente pro pedal. Isso. Mas aí já foi 20, né? 20, 21. Então foi bem antes. Foi bem E antes. vocês estão juntos há quanto tempo? Eu estou com o Caio, esse ano nós completamos 19 anos. 19 anos? Ele Puxa. foi o meu primeiro namoradinho. Oh, que legal, que Quando bacana. a gente é adolescente, começa a dar umas paqueradinhas, fiquei com o meu primeiro paquera. Ah, é mesmo? Nas Pô, casas, que tipo, legal. Casamos, fomos morar juntos desde sempre. Tipo, desde que a gente se conheceu, a gente ficou muito unidos. E aí, quando veio a pandemia, que a gente já estava há muitos anos pedalando, e nós dois já fazíamos cicloviagem, a gente pegava as férias dele e falava, vamos fazer uma... Por exemplo, a gente fez um pedal bem legal, bem antes da pandemia, que foi Paraty, sentido Paraty. Tá. Que a gente pegou Guaratinguetá e desceu Cunha. Tá, eu conheço Ali a Serrinha de Cunha.
Ali foi onde a gente... Serrinha não, Serrona. Pagamos todos os nossos pecados. Ali é bonito, né? Nossa, que lugar bacana ali. Ali é tipo Nossa. fazer... Ele me lembrou muito Rota da Luz. Ainda não tinha feito Rota da Luz, eu fiz depois. Tá. As serras me lembrou as subidas, aquelas paisagens. Nossa, aquele muito sol. bonito, né? Muito bonito ali. Aí, então, a gente sempre fez, tipo, sempre que dava um tempinho, a gente ia viajar. Quando veio a pandemia, veio o Bora Nós com força. E a gente já conhecia o Robson de umas pedaladas antes. A gente tinha um grupinho que o Robson fazia, ajudava eu e meu marido. E na Vocês pandemia... tinham um grupo antes. Isso, é. Antes do Bora Nós, você já tinha um grupo que vocês pedalavam. Isso. Ah, entendi. Nós Como é que é o nome do grupo? É isso mesmo. Nós tínhamos o Tartarugas ABC. Tartarugas ABC. Aí Tá, foi bem tipo assim, sugestivo. bem antes da pandemia, existiam os lesmas, existiam os corujas, existiam várias equipezinhas pequenas com nomes de animais. Tá. E quando eu e meu marido, a gente veio começar, a gente começou a juntar, sabe, chamando a vila. Ah, eu tô pedalando, você não quer pedalar com a gente? Quando a gente foi ver, tinha umas 30 pessoas saindo da vila com a gente. Tá. A gente falou, precisamos de um nome, precisamos de uma camisa. E Se precisamos organizar, de né? ajuda. É o mínimo de organização possível. Assim, a gente já conhecia o Robson deu uma boa ajuda pra gente no nosso começo de pedal, a gente fez camisa, a gente juntou uma boa equipe, e toda sexta-feira fazíamos pedais pra Vila do Doce, pra tomar um chopp, pra tomar pra comer um sorvetinho, Tá. e assim foi. Chegou a pandemia, acabou, todo mundo saiu, só que o grupo do Bora Nós, do Robson, pegou uma grande força. Tá. E aí, eu e meu marido, a gente começou a não pedalar tanto em grupo por conta da pandemia, fizemos mais viagem só nós dois, começamos a pedalar só nós dois, e a gente acabou o grupo do Tartarugas, passou pro Bora Nós. Tá, aí vocês se integraram ao Bora Nós. Isso, Juntou a gente... aqueles amigos. Olha, Isso. agora nós não temos mais o Tartarugas, mas vamos lá no Bora Nós. Foi isso que aconteceu? Isso, porque nós denominávamos um grupo para iniciantes. Tá. Então, como o Robson, ele tinha mesmo sentido pra Filosofia, gente. mesma ideia. Isso, a gente conversou com o Robson, falou assim, Robson, vou abrir meu grupo e vou mandar todo mundo para você. Porque a gente não tá mais com a disponibilidade, nossas... Objetivos Isso, ali, meio que objetivos. alteraram durante esse percurso. E a gente falou pro meu grupo, abriu no WhatsApp, né, a gente virou Bora Nós. Tá. Todo mundo agora, nossos pedais iniciantes são Bora Nós, e eu e o Caio viramos apoio do Bora Nós. A gente recebeu um convite do Robson e das meninas para virar apoio. Tá. E aí, a gente amou. Foi a melhor decisão que a gente fez na vida, porque não tem nada melhor do que ser um peba. Acho que a melhor alegria da vida é ser um pebinha. Porque aí você pedala sem compromisso, né? Vamos dizer assim, sem aquela carga toda, né, em cima. Pra tal. tirar foto, pra ajudar um amigo, pra você ficar sem preocupação, sem hora de voltar pra casa. É um pedal muito mais gostoso. É prazeroso, né? Você encontrou prazer aqui, ajudando as pessoas que querem, né? Exato. Tem pessoas que querem e tem dificuldade, né? Tem dificuldade. E a gente viu que a gente já estava num nível que a gente não precisava mais ficar batendo 200 quilômetros em 5, 6 horas. Não precisava mais ficar correndo que nem os doidos. E a gente viu que a gente, saindo muito, a gente ficou sem nossos amigos. Tipo, nem todo mundo estava disposto a fazer o que a gente queria fazer. Sair correndo e bater e voltar. E a gente começou a ver que, tipo... Era muito mais legal. Na realidade, vocês pegaram mais a resenha, né? Na realidade, é a resenha, né? A gente tava sentindo muito falta. Se você vai para bater o horário, vou chegar lá, vou fazer em 3 horas, vou fazer em 4 horas, não tem resenha, né? A gente tava só treinando. Só tava pedalando, né? Exato. E a resenha... A parte mais gostosa, que foi o que trouxe a gente pro pedal, que foi para sair com nossos amigos, que foi conhecer pessoas. Uma forma de interagir com as pessoas, né? Sim, tudo que a gente gostou de ter conquistado, a gente falou assim, não tem nada melhor do que essa parte. Vamos... Então, quando o Robson chamou a gente pra ser apoio deles, eu nunca tinha viajado com o Bora Nós. Eu só fazia cicloviagens, eu e meu marido. Tá. Então, a gente pegava a nossa malinha, pegava o nosso ônibus, a nossa aventura, sem pressa. Mochilão. Quando eu viajei com o Robson pela primeira vez como apoio, eu pensei, quanto tempo que eu perdi? Porque eu fui convidada para ser o apoio do Bora Nós, tipo, já tinha uns 2, 3 anos de Bora Nós. Tá. Até então, eu só passeava nos passeios de semana. Foi a melhor coisa que aconteceu de verdade. Eu adoro interagir com as pessoas, principalmente com as mulheres. Porque tem muita mulher hoje, depois da pandemia, tem muita mulher, tanto jovem quanto senhoras, vindo pro pedal. Que é uma coisa muito nova para elas, vamos dizer assim. E é bom, né?
toda e qualquer atividade física é bom, né? Toda, né? Sim. Tem que ser aquela que a pessoa se adapta melhor também. Então, tem gente que já quer, já tem aquela vontade de pedalar. Ela está esperando uma oportunidade e alguém que faça o acolhimento, né? Isso, porque muita você gente tem que fazer o precisa de dar a acolhimento. mão. É, o acolhimento. Porque a bicicleta, ela é muito radical, vamos dizer assim, né? Eu digo que ela é, tipo assim, ela é muito difícil. Ela é muito sofrida. Mas depois que você passa esse sofrimento, vamos dizer assim, ela vira um prazer que você fala, eu vou acordar cedo porque amanhã eu tenho que pedalar. Não, hoje eu não vou tomar uma cervejinha porque amanhã eu tenho um pedal com os meus amigos. Você começa a mudar a sua vida por conta do pedal. Então, a gente começou a ter uma vida mais saudável, a gente começou a ter uma alimentação mais saudável. Tudo mudou na nossa vida por conta da bike. Que você, na realidade, assim, você vai fazer um longão, você tem que se preparar antes, né? Bem antes, meses. né? Bem antes. Então, quando você chegar no longão, você tá legal. Exatamente. Porque até eu conversei, quando nós estávamos aqui para aguardar, eu falei para você da dificuldade que eu tive depois que eu parei um tempo, um período, parece que você nunca pedalou na vida. Parece que o corpo, eu não sei se o corpo, eu não sei, ele se acomoda, né? Parece que ele atrofia, né? A bike, eu falo que ela te dá tipo um castigo por você você me abandonou, se separado dela. Você me abandonou, então agora é o castigo. Aí ela vem assim, difícil de novo, como se tivesse começado desde o começo, só que a sua memória muscular, ela volta muito rápido. Eu já dei pausas de mais de 1 ano por conta de serviço, de faculdade, mas aí quando eu voltei, eu levei aquela surrinha básica de tipo, meu Deus, nunca mais vou pedalar o que eu pedalava. Mas depois de alguns meses treinando na constância, eu voltava ao auge que eu tava antes. Mas toda vez que a gente para, é do mesmo jeito. Não acho que eu já estou há muitos anos nesse pedalo pouco para, e toda vez é um mini sofrimento, mas é maravilhoso. Você pedala com uma speed, né? Isso. Hoje em dia eu e meu marido, a gente tá só na speed. Tá. A gente até tem a MTB, mas é questão de gosto de verdade. A gente gosta muito mais da estrada. Tá. A gente, vamos dizer, eu sofro um pouco menos na estrada do que na terra. Mas eu adoro passear na terra, mas eu gosto mais de estrada. Que te apetece mais, o que é mais interessante, né? Porque na realidade é aquilo que te dá prazer, né? Porque tem pessoas que vão sentir mais prazer na MTB na terra e tal, se bem que é legal, né? Também, na terra. A Rota da Luz, eu fiz a Rota da Luz. São propostas muito diferentes. São diferentes. Eu não consigo comparar Speed e MTB. Não tem. Eu falo que são como... dois brinquedos diferentes. São duas situações. Eu gosto da Speed porque eu gosto de velocidade. Tá. Ponto e acabou. Tá. A MTB, ela já traz uma aventura, ela já traz uma história. Você vai pro meio do mato, você vai tomar banho de cachoeira, você vai conhecer um barzinho, assim, tipo, bem duvidoso e vai ser maravilhoso. Então, é muito diferente as propostas das duas. Tá. Mas eu acho que, pela questão de eu gostar muito de velocidade, eu e meu marido, a gente andou muito de estrada, a gente veio mais pro lado da Speed. Tanto é que você anda de moto agora, né? Sim. Você tem a moto também, né? Agora eu tirei carta de moto. Eu andei de moto também muitos anos. 22 anos. Precisamente 22 anos. Então você entende. Nossa, muito legal. Andar de moto é maravilhoso. Nossa, adoro. Aí depois, na realidade, infelizmente, né? Você não pode comprar uma moto um pouquinho melhor, andar tranquilo. Tem lá. Na vida tudo tem os seus percalços, né? Então, foi por essa razão que eu deixei de andar de moto. Eu acredito. Mas por essa situação. Eu gosto de moto estilo estradeira, né? Então, poxa vida, eu andei nas últimas vezes, até que eu parei mesmo. Eu nunca fui roubado, mas já passei alguns apuros. Então, sempre tinha que ter que andar enrolando o acelerador de medo. Então, é meio complicado nesse sentido. Mas é uma sensação, pretendo ter moto ainda em uma outra situação, em um outro momento, mas eu pretendo ainda voltar a andar de moto também, porque é muito legal, muito gostoso. Eu e o Caio, a gente anda de moto, ele tem moto desde os 16 anos dele, então eu acho que eu nunca estive sem moto. Sempre estou com carro, mas eu tô com a moto lá. Hoje em dia a gente usa a moto mais pra viagem. Então o Caio às vezes tira uma moto maiorzinha só pra gente viajar mesmo, pra não ficar na rua,
por conta do perigo da cidade, trabalhar, até ir trabalhar é perigoso, porque a gente trabalha em São Paulo, mora em Santo André, só esse percurso para ele já tava achando que era meio perigoso, porque já estavam de olho e tal. Então a gente falou, quer saber? Vou pegar uma motinho pequena. Peguei uma motinho pequena para mim, para eu girar por aí. Conta da arquitetura, agora também tô indo pra obra, tô indo visitar algumas coisas. Então a gente viu que ficava melhor eu pegar uma motinho bem pequenininha pra ficar invisível. Não, entendi. E pegar uma grande para viajar, deixar guardadinha. Quando sair para viajar. Bem isso mesmo. A cidade obriga a gente a fazer isso, né? Infelizmente, né, Bruna? Infelizmente. Mas voltando às bikes, qual foi a cicloviagem mais longa que vocês fizeram? Eu tenho bastante viagens de 200. 200? É, tipo, a mais longa que eu fiz foi essa de Paraty, só que eu peguei um ônibus até Aparecida. Tá. Porque eu já sabia da dificuldade de Guaratinguetá Cunha, então a gente meio que cortou. Tá. Mas eu tenho várias... Eu fiz muita prova de Audax. Tá. Eu tenho várias provas de 200 do Audax. Então, eu já passei de 200, mas, tipo, não muito. No máximo 230 e tal. Mas nessas provinhas que eu fiz do Audax, que era... Tipo, faz a Serra do Lixo, Serra da Bolacha, vai até Jundiapeba, volta. Ou, então, são circuitos. Não cheguei a fazer nenhum Longão. né? Mais de 200, porque a gente também... Eu e o Guai, a gente... Com esse tempo de viagem, de ciclismo, a gente viu que o nosso corpo, um dia inteiro pedalando... Não vi necessidade de continuar o próximo dia pedalando. Entendi. Então, a gente fez, tipo, Rota da Luz. 2 dias, 100 km cada. Então, eu fiz 2 dias pedalando 200. Então, eu nunca forcei meu corpo mais de 200 km direto. Não há necessidade. Também não há necessidade. Foi que eu cheguei à conclusão. Não há necessidade. A não ser que você, sei lá, tenha algum objetivo, alguma coisa nesse sentido. Vai até o limite do seu corpo, o que você sinta bem, né? Isso, foi o limite que a gente viu que era confortável, foi os 200, e a gente manteve nesses 200. Então, todas as aventuras que chegam até os 200, eu e o Caio, a gente aceita. Tá. Tem cara que faz, né, de mais KM, mas... Ai, eu super acho incrível, eu morro de vontade de fazer, só que eu vi que demanda muito tempo de treino, demanda muito esforço físico, demanda coisas demais que hoje eu não estou com esse propósito. Com esse objetivo. Não estou com esse objetivo. Eu acho que tem que ter assim, vamos dizer, uma certa... equalizar. O esforço físico com o prazer também de você estar fazendo aquilo ali. Porque senão você vai ficar só com o esforço físico e não vai ter o prazer também, né? A gente resolveu não partir porque essa prova do Audax que eu estava participando, ela é um combo. Ela começa com 200, 300, 400, 600 e 1.000. Eu pretendia fazer tudo. Só que quando eu comecei a fazer esse circuito, eu vi que para fazer 200 eu já demandava um tempo muito de treino. Tá. Se eu quisesse chegar nos 300, 400, eu ia ter que abrir mão de certas partes da minha vida, de tempo de serviço, de tempo com a minha família, para poder estar treinando. Você teria que sacrificar algo para você fazer aquilo lá, senão você não ia conseguir. Conforme eu fui pondo na balança, eu vi que para mim não estava valendo a pena. E aí eu falei, e o Caio também, ele até os 200 para ele é confortável. E aí ia forçar nós dois ir para um mais além, aí a gente falou, chegando também, porque foi nessa época que a gente estava treinando muito, que veio o convite do Robson de ser apoio do Bora Nós. A gente falou assim, é a oportunidade de dar uma acalmada. De voltar a andar com os nossos amigos, de parar de fazer essas provas. Eu já faz uns 3 anos que eu não pratico mais nenhuma prova. Eu fazia a prova do Audax, fazia a prova em Ubatuba, fazia aqueles circuitos da Masa. Eu tenho alguns pódios, tenho fotos, eu amo. Bacana. Mas aí eu não estou mais nessa linha. Mas aí já entra uma competição, né? Isso, eu tava muito competitiva, eu tava pedalando todos os dias, eu levantava cedo, ia pro treino do Corujão às 5 da manhã, pedalava à noite na Marginal, eu tava só treinando, aí eu falei... Chegou a época também da minha formatura, a época de TCC, aí eu falei, calma, não vou dar conta de tudo. Aí eu falei, vamos fazer uma outra rota aqui, vamos recalcular, foi recalculando a rota. Aí foi de um ano pro outro, a gente parei de pedalar tudo aquilo que eu pedalava, comecei a treinar com o Bora Nós, voltei aos treinos de quarta que eu não estava frequentando, que eu cheguei comecei a pedalar e falava, não quero mais pedalar durante a semana.
Aí eu fui começando a ficar preguiçosa. Eu falei, não quero mais final de semana. E o corpo acomoda fácil, né? Exato. Facinho. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, e eu falei assim, acho que eu vou focar só no Bora Nós. Tá. E aí, já faz uns 2 anos que eu e o Caio, a gente tá literalmente pedalando com o Bora Nós, para o Bora Nós. Os nossos treinos, só nós dois, a gente tenta chamar a galera do Bora Nós, ver o que eles estão fazendo. De final de semana, a gente também tenta acessar eles, ver os treinos deles, pra gente se conectar mais ainda com o grupo. Isso é importante, né? É importante e sempre você vai estar no meio, que o que está unindo ali é o pedal, mas de uma forma mais saudável, né? Não tão competitivo, porque eu acredito assim, quando a pessoa fica muito competitivo, aí ele parece que perde um pouquinho, assim, olhando de fora, né? Porque para a pessoa tá legal, né? Para pessoa, mas eu acho que perde um pouquinho, assim, aquela essência ali do negócio É exatamente isso. sei lá, de você interagir com as pessoas, porque a resenha, né? De modo geral, ela faz parte, é legal. Você vai brincando com um, brincando com outro, ajudando um, ajudando o outro, isso faz parte. Bruna, vamos falar das suas graduações. Você falou que é formada em Direito, eu também sou formado em Direito, eu sou engenheiro, sou advogado, e agora já tem aí, eu já tô passando a bola aí para um cidadão aí que está nos assistindo agora aqui ao vivo, mas são essas as minhas formações. E você, como é que foi lá a sua trajetória, a sua graduação, como é que foi? Conta aí para nós. Muito parecida com a sua. Assim que eu me formei no colégio, eu já tinha passado na faculdade de Direito. Tá. Eu cursei 5 anos de Direito e nos 2 últimos anos eu consegui um estágio com um professor. Tá. Ali no centro de Santo André mesmo. Era Direito Trabalhista e Cível. Fiquei 2 anos com ele, me formei. Só que assim que eu me formei, eu já não... na verdade, antes de me formar, eu já tinha decidido mudar. O coração mudar não de bateu. área. O coração não bateu. Esses 2 anos de estágio que eu fiz no escritório, eu vi que talvez não era aquilo. Eu gostava de Direito, gostava do conteúdo, mas eu vi que acho que não era para mim aquele lance o escritório, aquele dia a dia, não combinava muito comigo. Porque eu sou uma pessoa que fala um pouco alto, sou uma pessoa extrovertida, que eu fala com as mãos. Muito. Eu gosto de estar na rua, de fazer tudo. Aí, quando eu me formei, eu já estava a fim de mudar. Tava meio oprimida. Exato. Eu queria mudar de área, mas não estava sabendo o que eu queria fazer, sabe? Quando que você vai ser quando você crescer? Nessa época, o meu pai estava se formando em engenharia. Seu pai? Meu pai. Seu pai é engenheiro? Legal. Agora o meu pai, falo que ele é minha inspiração, porque ele tem 3 faculdades, ele não para de estudar, ele é tudo que eu quero ser quando eu crescer. Que bom você ter uma boa referência, o meu né? pai, ele é o meu melhor amigo. Que bom. E meu pai estava se formando em engenharia e eu tinha uma melhor amiga na época que ela era engenheira civil também. E aí eu falei assim, eu quero muito trabalhar com vocês. Acho que eu vou fazer arquitetura e vamos ter um escritório juntos. Qual a especialidade do seu pai? Seu pai fez... Ele é engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, legal. Só que ele trabalha com segurança. Tá. Ele trabalha em engenharia de segurança. Tá. Aí a minha amiga estava também se formando em engenharia civil. Aí eu falei, nossa, construção civil, né? Bem legal. Fiquei namorando um pouco, falei, quer saber? Antes de me formar, eu já tinha me inscrito na faculdade de arquitetura. Tá. Assim que terminou a faculdade, já passei para o próximo curso, não dei nem o intervalo. Terminei no ano e já iniciei no outro. Já pegou... Aí, nessa faculdade de arquitetura, eu resolvi fazer uma faculdade de manhã. Eu conversei com meu marido, porque eu tinha feito faculdade à noite. É muito diferente a faculdade de manhã e de noite. Sim. Então, eu resolvi que eu não iria trabalhar durante a minha faculdade de arquitetura para me dedicar. E depois eu iria seguir nesse ramo. No 2º, 3º ano de faculdade veio a pandemia. Foi. E aí, a minha faculdade, ela demandava muito, porque a gente viajava, a gente fazia vários desenhos, cursos. Então, eu passava praticamente o dia inteiro na faculdade. E do nada, a faculdade fechou, estudar em casa. Arquitetura. Aí, foi quando eu peguei a Speed. Tá. Aí saiu pedalando. Foi tipo isso. Pra extravasar. Bem isso. Aí, nessa época, eu arranjei um estágio em arquitetura com um engenheiro. Tá. Só que era época também não fiquei nem não 6 meses entrar. com ele. Ele pegou o Covid e faleceu. Puxa vida, sério? Então, aí, nisso, eu fiquei, só fazendo a faculdade online. O Caio, ele tem um ferro velho, ele me chamou para trabalhar com ele.
Aí eu falei, beleza, assim que eu me formar, vou arranjar um serviço na minha área. Me formei, fiquei lá ajudando meu marido na administração, me formei e consegui um emprego numa loja de marcenaria de alto padrão. Ah, tá. Que faz móveis, Isso, móveis planejados. planejados. Aí você faz o 3D, Isso. você faz Lá eu entrei, perdão. Tá. Não, Lá fica à eu vontade. entrei como vendedora. Tá. Só que como eu já era arquiteta, eu já entrava como uma vendedora para vender, fazer projeto e fazer executivo. Tá, perfeito. Então eu não fazia só a venda. Eu tinha que fazer o projeto do cliente, depois fazer todo o executivo. O fato de você saber fica mais fácil a venda, né? Isso. Porque a pessoa, você gosta disso, não, pô, você muda daqui, muda dali, fica mais fácil até para o atendimento, o olhar com o cliente, né? É muito diferente de um arquiteto. Então a confiança ali naquele momento da compra, né? Eu consigo saber de todas as dores do cliente e confortar ele com uma solução exata. Sim. Principalmente com a marcenaria. Tá. Então, aí quando eu arranjei esse emprego de marcenaria, ele era aqui em São Paulo, no Carandiru. Tá. Eu fiquei 6 meses lá. Só que nesse meio tempo, antes de arranjar esse emprego na marcenaria, eu estava distribuindo um currículo em estágios de arquitetura. Tá. Com 5 meses na marcenaria, uma arquiteta entrou em contato comigo para saber do meu serviço de projetos 3D, de desenho, porque ela estava precisando de mão para desenhar online. Tá. E aí, quando a arquiteta me chamou, eu falei assim, nossa, acho que eu vou, porque eu estava como vendedora. E até então eu queria muito um estágio de arquitetura, trabalhar com área, arquitetura. Né? Pegar ali, entrar no ramo, né? Porque a minha única experiência foi na pandemia, então eu não tive uma experiência real. E ali a experiência na loja é diferente, não Sim. entra com uma arquitetura, entra com um design. Você usava as ferramentas, Isso. mas na realidade você usava as ferramentas para vender. Exato. Não desenvolver, né? Isso, ainda mais que eu trabalho muito com imagem, então na loja foi muito bom isso, porque a galera compra pela foto, pela imagem bonita, perfeito. Quando ela vê o ambiente bonito, ela fecha. Tá. Então, quando a arquiteta entrou em contato comigo para fazer parceria com elas, que elas estavam precisando de uma terceira arquiteta, eu falei assim, eu aceito e, tipo, é tudo o que eu quero. Sou eu. Quando nós fizemos a reunião, aí eu fui conhecer as meninas, o escritório chama Andreoli Fortunato Interiores, é um escritório online, São Paulo, Rio, Tá. Elas não têm um escritório fixo, elas trabalham consultorias online, projetos online, e elas fazem visitas e acompanham obras. Tá. Então, quando eu entrei com elas, eu conheci de verdade o mundo da arquitetura, porque elas já estão no mercado há mais de 20 anos, se eu não me engano, se formaram nos anos 2000, então elas já têm uma cartela de clientes muito grande e boa. Então, quando eu entrei com elas estavam com projetos grandes no Cidade Jardim, lá no Rio de Janeiro, em São Conrado, em vários apartamentos grandes. E eu consegui acompanhar algumas obras presenciais com a minha chefe aqui em São Paulo. Ah, entendi. Você, consegui na pegar, prática na mesmo. prática. Na prática mesmo. Consegui pegar obras de a gente ver o vazio no concreto, subindo as paredes, botando elétrica, botando hidráulica. Foi incrível. Nossa, imagina. Foi uma experiência assim que... Imagino. A gente acha fácil. É. Mas quando a gente vai ver na prática, como é complexa, né? É complexo e o prestador de serviço também, né? Na maioria das vezes você vai estar na mão de outras pessoas, né? Que vão entregar aquilo que você tem um objetivo de entregar para o cliente. Exato. Só que você depende de terceiros, né? A arquitetura ela é exatamente isso. Ela é como se fosse um maestro. Tá. A gente vem para organizar a obra. Tá. Então, perdão. Com a minha chefe, com essas minhas chefes novas, eu aprendi desde o começo da arquitetura de verdade. Tá. Elas fazem a ideia, elas botam do papel e tiram. E elas dependem totalmente de prestador de serviço, porque o nosso serviço é o desenho e a orientação. Tá. Então, a gente fica muito mesmo na mão dos prestadores de serviço. A gente prefere mais acompanhar a obra do que talvez indicar. A indicação, por conta das prestações de serviço, também é uma coisa muito complicada que eu estou aprendendo agora, como esse mundo funciona.
Oi, Bruna, e você trabalha em parceria com essas amigas que são arquitetas. E quais são as atividades que vocês desenvolvem? Ou que você desenvolve com elas? Porque você falou que elas já estão há 20 anos no mercado, né? Você está Sim, adquirindo uma experiência com elas agora. É isso? isso. As minhas chefes, elas trabalham com arquitetura em geral. Tá. Aí eu agora estou aprendendo muito com elas, essa área de campo, mas por enquanto, o meu mais forte é a parte de tecnologia, desenho em 3D. Eu já entro com um material diferente daquela imagem chapada. Ah, entendi. Então, o que eu venho agregar a elas e aí trazer mais informações, né? É nessa parte da tecnologia de desenho. Tá, Então, eu venho com os vídeos, eu trabalho com imagens 3D, fotos reais, não tá. só uma modelagem de marcenaria, mas a modelagem de uma imagem inteira. Por exemplo, a pessoa, ela comprou um apartamento, tá no osso, tudo branquinho, as paredes branquinhas. Tá, aí Eu você vai lá no apartamento, faz um, Isso, um levantamento prévio do que vocês poderão fazer, e depois isso. você faz um 3D, alguma coisa nesse É, sentido, exatamente. entrega e acompanha. Também, aí a Tá, gente então tem tem essas acompanhamento etapas. da obra também. Sim e não. Sim, não. Como eu tô. Faz só apenas 2 anos que eu me formei, então eu tô aprendendo Tá, com elas, mas como que eu tô vendo que funciona? tá. A gente entra com essa parte de desenho, com a parte de imagem, 3D, a gente vem como se fosse um manual de instrução, vem todo um passo a passo dos pisos, elétrica, hidráulica. Parte de obra. Não necessariamente porque nós fizemos o projeto que nós vamos acompanhar a obra. Ah, perfeito. Isso é um serviço à parte. Porque não precisa estar ligado. Às vezes você tem um projeto ou você está fazendo uma execução, você quer um acompanhamento, você pode fechar comigo para te auxiliar, acompanhar essa obra. Perfeito. Mas não é vinculado o acompanhamento de obra com a entrega de projeto. Ah, o gerenciamento. Então, o Isso. gerenciamento da obra é uma coisa e o projeto, propriamente Exato. dito, é outra coisa. Isso, porque nem sempre o cliente, às vezes ele quer só o desenho, às vezes Tá. ele quer só a imagem, nem sempre ele quer o acompanhamento. Tá. Mas alguns clientes, eles preferem, né, para ficar se sentir mais seguro. Então, o cliente, ele faz as próprias contratações e contrata também o grupo de arquiteto para fazer o acompanhamento da obra dele. Para ver se aquilo que ele, vamos dizer assim, que ele contratou, tá saindo de acordo com o que tá no Isso. papel, vamos dizer assim. Exato. O Porque que tá nem no papel. sempre a mão de obra, ela sabe ler exatamente um desenho Perfeito. técnico. Às vezes tem Perfeito. algumas informações que se a Perfeito. pessoa não tiver um curso específico de desenhos técnicos, leitura de projeto, uma pessoa leiga não consegue. Tá. Então, dependendo da complexidade do projeto, alguns clientes preferem também optar por contratar o acompanhamento de obra. Não é a gente que faz É uma a gestão da contratação. obra, né? É Isso. algo mais, né? Você vai lá, vai contratar, vai pagar, tá? Vai pagar o terceiro. Isso é uma gestão da obra, né? E Isso. vocês fazem um acompanhamento da obra, que na realidade vocês vão acompanhar para ver que aquilo que foi proposto, né, o que foi, né, determinado no projeto, está sendo executado de acordo com do que está ali no papel, né? No papel, no Exatamente. 3D, né? Modo de dizer o papel. Exatamente. Porque na realidade é como você falou, às vezes as pessoas têm dificuldade até mesmo de fazer a leitura de um projeto que... Sim, Tá. e normalmente a pessoa que procura um arquiteto, ela já gosta de todos os passo a passos, porque quando você vem entregar um projeto, a gente fala que é um sonho da pessoa estar ali naquele papel. E para tirar do papel é outra coisa. É muito imagino. Complicado. Às vezes nem sai bem como tá ali no papel. Isso. Aí o acompanhamento, ele vem exatamente para isso. Então, a gente vem na conferência de tá tudo exato como no projeto. Se a parte da elétrica tá como no projeto, se a altura do teto do gesso tá exatamente conforme o projeto. Então, a gente vem auxiliar todos os prestadores de serviço para aquela obra sair o mais perfeito Próximo possível. E do que ter menos gasto. Então, isso vem E retrabalho também, gasto Exato. e retrabalho também, né? E dores de cabeça, né? Então, Porque... o arquiteto, ele vem muito para isso, que acho que muitas pessoas têm muita dúvida sobre o que o arquiteto faz. Não é apenas um desenho. A gente pensa sobre o espaço, sobre as necessidades das pessoas, como solucionar os problemas do dia a dia dela, sobre... Iluminação. Principalmente. Iluminação porque a iluminação extremamente... traz sentimento.
acabamento, a iluminação, você precisa de um conforto, às vezes você precisa estar alerta. Então, cada ambiente tem um estudo que a gente já tem pronto para oferecer para o cliente. Então, a gente consegue solucionar todo o dia a dia no ambiente do cliente, a ergonomia, a altura dos objetos, aonde tem que sair uma tomada para um certo aparelho. Então, o arquiteto ele vem facilitar e vem também tirando aqueles gastos a mais da obra. Às vezes as pessoas acham que gastar com um arquiteto é besteira ou que custa muito caro, mas não sabe o quanto que vai estar economizando de não estar dando nada errado nessa obra. Não entrar nenhum material antes do outro, que não vai botar, vou botar primeiro o piso, depois eu vou pintar. Então, a gente vem para auxiliar nesse... cronologia das atividades. E o que a Bruna hoje oferece de serviços? Eu quero contratar a Bruna, eu comprei um apartamento. O que a Bruna pode me ofertar? O que ela disponibiliza no mercado? O que a Bruna pode trazer aí pra gente aí? Eu estou com um novo projeto. Tá. Eu trabalho com as minhas chefes, eu tenho esse escritório online, só que eu estou abrindo o meu próprio escritório, também seria online. Ele entra como o Sora Arquitetura, eu ainda estou trabalhando, estou estruturando o site, estou soltando ele. Montei um Instagram, mas ainda estou subindo. Eu venho com uma proposta de arquitetura em geral. Tá. Eu já tive prática em projetos comerciais, residenciais. Já fiz já fiz... Dê um exemplo de comercial. O que você... comercial? Do comercial, isso. Eu trabalhei num projeto muito legal que foi um açougue. Que foi inaugurado em Itu, que seria um açougue gourmet, vamos dizer assim. Tá. Essa nova linha mais... Onde ela... Não seria aquele açougue tudo branco, com aqueles aventais. É uma coisa mais gourmetizada, onde eu vou ter também um atendimento mais personalizado, uma coisa mais premium. Eu já trabalhei comercial com um escritório de dentista, com um consultório de veterinária. E o último que eu tive participação junto com o escritório das minhas chefes foi um escritório médico, um consultório. Que é legal, né? Você chegar num ambiente legal, né? Porque às vezes a gente chega em um local, às vezes você tem coisas sofisticadas, elas estão muito entulhadas e nem fica sempre bonitas, né? E às vezes você vai em um ambiente, ele está mais clean, e ele fica mais bonito, né? Você fica mais interessante. Isso tem um dedo, com certeza, do design de interiores, do arquiteto, com certeza tem. Então, essa proposta você está estruturando, mas hoje, por exemplo, se eu quiser contratar a Bruna para fazer a parte arquitetônica do açougue, a Bruna está aí. Sim. E outros segmentos também. Sim, eu trabalho bastante com comercial e residencial. Tá. O que eu mais tenho pedidos hoje em dia é no interior... design de interiores, né? Tá. Que a galera faz pequenas reformas que não precisa necessariamente... adicionar uma parede, aquelas reforminhas que você quer mudar o ambiente para mudar a carinha dele. Trabalho também bastante com essa parte de design. Ou se você também quiser fazer uma casa do zero, ter um terreno, pensar em tudo que na ergonomia, nas entradas, saídas, todos os tipos de arquitetura eu tô trabalhando agora. Tá apta para fazer. E uma reforma também, assim, de um apartamento, né? Reforma mesmo, né? Sim, porque é o que mais aparece. A legislação é obrigatório você recolher, né? A anotação de responsabilidade técnica da reforma, né? Às vezes as pessoas, às vezes até o síndico, né? Isso seria o síndico que deveria estar atento, às vezes ele não está. Mas se há uma reforma num apartamento, tem que ter todo um acompanhamento de um profissional, né? Ou do CAL, né? Que é o caso... o arquiteto ou do CREA, que seja o engenheiro. E às vezes não tem, né? Principalmente em apartamento, que para alguma coisa dar errado é 2 minutos, porque tem piso sobre piso, que já dá um sobrepeso na laje, que já pode dar errado. Você vai tirar uma janela que às vezes é estrutural a parede, você não pode abrir mais aquele buraco. Ou você vai mexer numa coisa, na sacada, que você não pode. Então, os prédios hoje em dia, os condomínios, eles estão exigindo as ARTs, né? Ou seria
a CREA, né, o RRT da CREA, para reformas de apartamentos até mesmo simples, como pintura, marcenaria, porque a galera de condomínio andou extrapolando muito. Na realidade ele compra o apartamento, sai quebrando tudo ou Exato. fazendo paredes num local que também não pode, né? Não Então, só a retirada, também como fazer outras paredes que, né, em locais que não tem sustentação para aquilo, né? exato. Daí a necessidade de um profissional legalmente habilitado para que tenha essa Uhum. responsabilidade, essa visão, e como o próprio nome diz, né, a anotação da responsabilidade técnica. Ah, então tá legal, então tá bacana. Então tem uma gama boa aí que você consegue atuar. Você já subiu o site ou não? E já está no ar, só Tá, eu tô toda semana eu trabalho um pouquinho nele para tá, estruturar, tô tá, montando a minha apresentaçãozinha, mas todas as redes sociais me encontram como Sora Arquitetura ou Arquiteta Bruna Mori. tá. Então você já tem um caminho lá nas redes sociais lá que pode encontrar, Bruno. No final você deixa aqui o seu contato aqui para nós, tá bom, Bruno? Mas é importante, Bruna, as pessoas também terem a saber para que ele está contratando aquele profissional e qual é a abrangência desse profissional. Porque às vezes você contrata, a maioria dos projetos, o erro tá porque as pessoas não sabem pedir. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas elas não pedem da forma correta, não sabe pedir o desejo que ela tem, na realidade, né? Então ela fala assim, acho que a pessoa vai vir aqui e vai adivinhar. Então é muito importante que as pessoas também saibam o que elas querem e o que elas vão pedir para que saia de acordo com o que vocês vão fazer, dos cálculos que vocês vão fazer, de todo aquele acompanhamento que vocês farão na obra, né? Isso é muito importante e pouco acontece, acredita? Eu acredito. A maioria dos clientes, quando me procura como arquiteta, eles vêm, tipo, preciso fazer uma reforma. Tá. Mas o que você gostaria? Assim, quero mudar. Mas o que eu quero? Aí então eu já venho com algumas reuniões para eu conhecer o cliente, para eu ver do que ele gosta e qual é a necessidade do momento dele. Às vezes ele tá passando por algum tipo assim, estou tendo um filho, então preciso de um quarto novo, mas já tenho outros filhos, então preciso melhorar o espaço deles. Às vezes ele pegou um emprego novo, tá mudando a área, tá mudando o Precisa de um ar. escritório, precisa até de um Isso, escritorinho. então, aí eu venho com um briefing bem minucioso para eu entender a fase do cliente, a necessidade, Ouvir o cliente. exato. Às vezes a gente fica ouvindo história dele, história da família, para entender o que é o feeling, o que ele está precisando. Porque nem sempre assim, eu quero mudar, mas às vezes é só porque deu uns 5 minutos, está querendo mudar. Então eu tenho muito esse feeling com o cliente eu converso bastante para entender, conheço o lugar, vejo as necessidades e monto algumas opções de projeto. E a gente dá a opção para o cliente que mesmo que eu montei 2, 3 opções, ele pode mesclar, pode vir com uma outra ideia. Então eu tenho um tempo de amadurecimento desse projeto com o cliente. A maioria vem sem ideia do que quer. Tipo assim, eu preciso de uma mesa para trabalhar. Só, mas não dá pra botar Não dá pra... só uma mesa. E todo o contexto, todo o resto. E é isso que o arquiteto ele vem trazer. Então, ele vem trabalhar o ambiente, o espaço, a iluminação, os sentimentos, os aromas. A gente traz todo um conceito junto, que é coisa que a pessoa fica, tipo, na internet pesquisando. Nossa, que bonito. Vai lá, não funciona, não dá certo pro que ele quer. O espaço que ele tem, né? Exato. Adequar aquela situação para o espaço que ele tem. A gente também tem muito esse trabalho de falar pro cliente, nem sempre isso daqui que você viu na internet é o que você precisa, é o que vai dar certo. Tipo, às vezes a gente precisa convencer o cliente que o que ele precisa é tal coisa. Não é necessariamente a imagem bonita que ele viu na internet. Então, a gente também traz essa consciência pro cliente de que a necessidade dele é muito maior do que o bonito que ele viu na internet. Entendi. Então, eu preciso saber verdadeiramente, tipo assim, o que ele vai fazer naquele espaço? Ele vai viver com a família, ele vai trabalhar, ele quer receber amigos, e a gente trabalha o ambiente para o cliente. Você vê que as pessoas, assim, se você falar de ventilação e iluminação, as pessoas nem se preocupam, né? E é uma coisa extremamente importante numa residência, né? Hoje em dia... passa por meio que passa por despercebido, porque as pessoas também não têm, mas daí a necessidade do profissional que leve essa informação, né, e que entregue também de uma forma
que a pessoa entenda também, porque aqui vai ser bom porque tem uma corrente de ar. Mas para que essa corrente de ar? Por que essa corrente de ar? Vamos aproveitar a luz natural. Por que o aproveitamento dessa luz natural? Isso é o profissional, né? Isso é parte do profissional. E, na realidade, você vai ter que fazer um curso de psicóloga, psicologia também, né? Tem que ajudar também na parte psicológica, porque na realidade é isso, né? Sim. Na realidade é isso que abarca, né? Quando você está conversando com a pessoa, ela quer uma solução, mas ela quer um afago também com aquilo ali, né? Exatamente. Muitas vezes o ambiente que a pessoa está projetando é um ambiente seguro para ela. Às vezes, tipo assim, eu estou projetando na casa de uma pessoa que tem um serviço muito estressante. Tá. Então, a gente já sabe que o dia dela é estressante, ela precisa chegar num ambiente limpo, num ambiente sem muito limpo, que eu digo assim, clean, Sim, né? clean. Sem muitas coisas, muito volume, coisas que deixam a visão dela mais baixa, não deixar uma luz direta, saber trabalhar certinho com os tecidos, o amadeiramento da Nossa, é muito tudo. importante, é muito importante. É muito importante. O sentimento com os materiais, e as pessoas não entendem. Às vezes eu já tive clientes que queriam pôr iluminação branca na casa toda. Tá. Porque ela tem o lance que a luz branca, ela vai enxergar melhor. E para eu convencer esse cliente, não é nem convencer, é fazer ele entender. Porque convencer, a pessoa só aceita, né? Aí, pra eu botar o sentimento no cliente, que tipo assim, eu entendo que você gosta de branco, mas vamos fazer alguns testes. Aí eu venho com umas luzes mais calmas, eu levo ele em ambientes como amostra, passei em lojas, passei em alguns ambientes, para ele entender a ideia, sair do dia a dia dele, mostrar como que a gente muda esse olhar, que a gente traz uma calmaria, um sentimento, às vezes, ou ao contrário, ele tem uma casa super equilibrada, só que no serviço ele precisa ser mais ativo. Entendi. Então, quero fazer um escritório, eu preciso de luz, eu preciso de movimento, eu preciso de uma pia perto, porque eu lavo isso. Então, a gente trabalha muito com a necessidade, né? Daquele momento da pessoa. Perfeito. Poxa, Bruna, olha, nossa conversa já está chegando, o nosso tempo já está encerrando. Foi tão rápido, foi muito legal. Foi maravilhoso. Nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade, viu, vamos, Bruna? Sim. Tá bom? Esse foi o nosso papo de hoje, mas antes disso, eu estou esquecendo de um detalhe. Eu vou voltar com a Bruna, que a Bruna vai deixar como nós podemos encontrá-la, deixa suas redes sociais. Bruna, alguém quer encontrar você, como é que faz? Seu site, seu Insta? Fala aí para nós aí, por favor. Seu telefone, fala o que você quiser. O meu Insta pessoal é Bruna Elizabeth, ciclista, amadora, mãe do Crack. O meu arroba de escritório é arquiteta Bruna Mori. Estou entrando agora com Arquissora. Tá, mas o arquiteto arquiteto ou tem alguma abreviatura? Isso, vamos lá, é como abreviado. Que é? É o arquiteto abreviado, ARQT, ponto Bruna Mori. Tá. Ali é o meu Instagram oficial, é ali que eu movimento tudo, porque o Sora ainda não está em pé. Tá. Mas assim que o Sora entrar em pé, ele vai automaticamente do arquiteta Bruna Mori. Tá. E eu queria também deixar o Instagram das minhas chefes, que elas são maravilhosas. Eu tô amando muito trabalhar com elas. No Instagram, né, @AndreoliFortunato, Arquitetura e Interiores. Sigam elas, que elas são maravilhosas. Tá legal, tá joia, Bruna. Muito obrigado. Gente, esse foi o nosso papo de hoje, o Papo Reto com o professor Valdemir. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho da Bruna, vai ter esse bate-papo aqui que foi bem legal. E não deixe lá de seguir prof.valdemir e lá no Instagram, @professor.valdemir. E até a próxima. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.